Meus irmãos, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada nessa manhã de domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Que essa palavra seja da parte do Senhor para o seu coração. Peço que você deixe já o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe e comente, clube de membros do canal, botão assinar, e se você sentir no coração de abençoar esse ministério, aqui em cima as informações. Vamos para a nossa leitura, vamos para a nossa mensagem. Nosso texto base vai estar lá em Juízes, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e assim o perseguiram e o prenderam, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, como eu fiz, assim Deus me pagou. Então levaram ele a Jerusalém, e ali ele morreu. Meus irmãos, o texto aqui ele fala de uma batalha de Israel, contra um rei, e a Bíblia ela não romantiza a dor, de forma alguma, pelo contrário, ela revela o propósito por trás da dor. E eu sei que hoje muitas pessoas estão vivendo situações onde o inimigo prevaleceu, onde o Satanás talvez tenha mutilado, espiritualmente falando, sentimentalmente. É claro que a gente está falando aqui de ter perdido um membro físico, mas ter perdido a força, ter perdido a família, ter perdido a estabilidade, o direcionamento, o propósito. E o texto aqui ele fala disso, quando o inimigo ele age para mutilar, para cortar sonhos, para cortar planos, para cortar e destruir aquilo que Deus plantou. E o texto fala sobre um rei muito cruel, um rei cananeu chamado Adoni-Bezeque. Ele arrancava os polegares das mãos e dos pés dos reis vencidos. E aí o Senhor vai e age com justiça, através do povo de Israel. Ele experimenta aquilo que ele mesmo causou, aquilo que ele mesmo tinha feito para com os reis das nações que ele tinha vencido as batalhas. Adoni-Bezeque ele governava uma região de Canaã e, como eu disse, ele arrancava ali os polegares das mãos e dos pés, e não era só uma tortura, era uma estratégia dele, era uma forma dele de identificar que ele venceu aquele rei, e era uma forma também de desestabilizar aquela pessoa, porque sem o polegar da mão você não tem como segurar nada, você não tem como reter nada, você não tem como segurar uma espada para lutar. Então fala disso, quando o inimigo tira a nossa possibilidade de lutar, a nossa possibilidade de guerrear as nossas batalhas espirituais, nós não temos mais a firmeza. E sem o polegar do pé, se perde o quê? O equilíbrio, a direção. Você não consegue ficar de pé direito, você não consegue se manter de pé. Então, ele não matava os reis, ele fazia questão de manter eles vivos, porém incapacitados, porém humilhados, porém dependentes. E é isso que o Satanás quer. Satanás quer nos manter incapacitados. Satanás quer te manter humilhado, dependente. E isso é uma alegoria aqui nesse texto muito poderosa da atitude desse homem chamado Adoni-Bezeque em relação aos reis que ele vencia. Polegar, biblicamente falando, ele fala de capacidade. O polegar é o dedo que dá força, que dá firmeza, que dá controle. Você tem ali 4 dedos e um dedo só para poder contrapor, que é o polegar. Sem ele você não consegue fazer as coisas com eficiência, não consegue fazer com estabilidade, você perde eficiência, perde estabilidade. E não é diferente, tudo que o inimigo quer não é necessariamente te destruir, meu irmão, minha irmã, é te incapacitar, é tirar a sua força espiritual, é roubar a sua confiança, sabe? É fazer você viver de migalhas emocionais, fazer você viver prostrado, porque era assim que esses homens viviam, apanhando migalhas diante do trono, da mesa de Adoni-Bezeque, aos pés do inimigo. Aos pés do inimigo, e aí a gente está falando aqui emocionalmente, espiritualmente, sabe? Ele quer te manter à mesa. À mesa. Não é assentado na mesa, é humilhado na mesa. Diante de um banquete, mas vivendo como um miserável. É tudo que Satanás quer. É diferente do plano do Senhor, que quer o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Adoni-Bezeque, ele tinha a mesa dele, ele deixava os seus inimigos ali, os reis conquistados, vencidos, prostrados, humilhados. E Deus, ele usou o povo. E assim como ele fez, Adoni-Bezeque fez, assim Deus o pagou. E ele reconhece algo profundo, que Deus é justo. Deus é justo. Aquele homem não foi vítima do acaso, ele colheu aquilo que ele plantou. E esse é um ponto, porque tirando Adoni-Bezeque de uma personificação do mal, do diabo,
mas levando para o lado de que muitas pessoas agem assim, criando instabilidade, criando insegurança, drenando a sua força, né? Tem muitos Adoni Bezeques por aí, né? E tudo que eles plantam, eles colhem. Gálatas 6,7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então há uma colheita. Há uma colheita. Não é castigo, não. Isso é semeadura. Não é só castigo, porque Deus vai castigar. Não, é vingança. Não, é princípio, é semeadura. A pessoa colheu, ela plantou, ela vai colher. Então antes de morrer, Adoni Bezek, ele entende. Ele reconhece o mal que ele fez. Ele reconhece que ele estava pagando, que ele estava sofrendo o mesmo mal que ele fez, que ele praticou contra outras pessoas. Israel não cortou a cabeça dele. Israel cortou o polegar. Deus poderia ter eliminado ele, mas ele foi tocado e ele entendeu que ele era um símbolo, né? Uma simbologia de que Deus estava praticando justiça. Ele era ali um exemplo, né? Vamos dizer assim. Deus está praticando justiça. Deus não destrói você, minha irmã, meu irmão. Ele te trata. E ele trata exatamente no ponto, na área da sua fraqueza que você se desviou. É assim que Deus trata conosco. Foi onde? Foi na ferida? Foi na ferida que te foi causada? Ele vai tratar a ferida. Foi na vida sentimental? Ele vai tratar a sua vida sentimental. A dependência emocional? Ele vai tratar a dependência emocional. Muitos hoje estão vivendo como reis mutilados. Espiritualmente falando, emocionalmente falando. Pessoas que já não governam mais as emoções, que já foram fortes na fé, mas hoje não são mais, que já caminharam com segurança, mas hoje caminham de maneira instável, inconstante, sabe? Se entregaram, não tem mais firmeza, vivem de migalhas, vivem de resto, de memórias que já se foram, dessa maneira, como rei mutilado. Mas o Senhor tem uma boa notícia para você nessa manhã de domingo. O mesmo Deus que permitiu o confronto é o Deus que restaura aquilo que foi mutilado. Joel capítulo 2, lá no versículo 23, 24, 25, a palavra diz: restituo-vos-ei os anos que foram consumidos. Talvez alguém arrancou o seu polegar, emocionalmente falando, cortou a sua confiança, feriu a sua capacidade de amar, te deixou instável, te desestabilizou. Mas Deus não termina histórias da maneira que o inimigo inicia. Não. Deus não vai te deixar nessa mutilação. Deus vai te levar a uma restauração. Deus está tratando áreas hoje que foram feridas. Deus está restaurando capacidade que você achou que nunca mais teria. De amar, de confiar, de prosseguir, de recomeçar. Deus está devolvendo o equilíbrio que você perdeu. Deus está reconstruindo a força que te foi arrancada. O que foi arrancado não define o seu fim, porque Deus está trazendo restituição. O que foi cortado não foi uma sentença, foi parte de um processo, mas o Senhor, Ele está colocando de volta no lugar. Adoni Bezek terminou a sua história reconhecendo a justiça de Deus. E você vai terminar assim, você precisa terminar assim, reconhecendo que em Cristo aquilo que foi arrancado será restaurado, que a sua força vai voltar, que a sua dignidade será devolvida. A palavra diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Deus não te chamou, minha irmã, meu irmão, para viver de migalhas. Ele te chamou para viver restaurado, para viver inteiro, para viver de pé, na presença dele, não prostrado diante de um banquete que Satanás preparou. O tempo da sua humilhação está chegando ao final. O tempo da sua vergonha está com os dias contados diante do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, seja um domingo de paz, de bênçãos. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.